E aí, pessoal, nesse vídeo nós vamos discutir aí a primeira semana do PET 7. E aí, a primeira semana do PET 7, ele volta à discussão de equação e equação, na verdade, e na equação ele vai começar a falar, né? Mas ele continua discutindo equações do primeiro, equações do segundo, né? Equações quadráticas, só que ele vai introduzir o conceito de inequação. Então vamos ler isso aí que traz logo no início da primeira semana. Equações e inequações são expressões algébricas, quer dizer, tem letra para representar número por expressão algébrica, que possuem pelo menos uma incógnita, ou seja, pelo menos uma letra, geralmente x, y, né? E a incógnita ele explica que é o número desconhecido, é representado em geral por uma letra. Enquanto as equações relacionam as incógnitas, letras, utilizando uma igualdade, quer dizer, toda equação tem sinal de igual, as inequações apresentam uma desigualdade ao relacionar as incógnitas, usando os sinais de maior, maior que, maior ou igual a, menor que ou menor ou igual a. Tudo bem. Até aí, ok. Aí ele começa com a primeira questão. E vai falar: ao submergir em águas marítimas, o mergulhador sofre aumento de pressão atmosférica na medida em que afunda. A equação P igual a 0,1x mais 1, é essa a equação, relaciona a pressão atmosférica P sofrida pelo mergulhador, medida em atmosfera, ATM, com a profundidade x que ele atinge medida em metro. Aí na letra A ele vai perguntar: qual é a medida da pressão atmosférica em ATM sofrida pelo mergulhador a 18 metros de profundidade? Então, quer dizer, eu vou ter que trabalhar com a equação, ok? E substituindo alguma letra para eu encontrar outra, porque aqui eu tenho duas letras, P e X. O P é a pressão atmosférica, ATM, e a profundidade é o X, que é em metro. Na letra A, ele quer saber qual é a pressão, e me deu a profundidade. O que você vai fazer? Eu vou deixar indicado, tá, pessoal? Não vou fazer a conta. Você vai colocar P é igual 0,1. 0,1x é 0,1 vezes x. Então, 0,1 vezes o valor de x, 18, mais 1. Ou seja, você faz essa multiplicação para depois somar com 1. Essa é a letra A. Ok? Letra B. O limite máximo de profundidade para o mergulho recreacional, de acordo com PADI, Processional Association of Division Structures, é 40 metros. Quer dizer, o máximo que a pessoa consegue mergulhar para nível de recreação é 40 metros. É o adequado. Nessas condições, qual é a variação de pressão atmosférica que o mergulhador recreacional pode ter de acordo com essa instituição? Quer dizer, a pressão atmosférica que ele vai sofrer. O que você vai ter que fazer? Você vai calcular a pressão atmosférica do ambiente, quer dizer, sem o cara ter mergulhado nada, você vai calcular qual é essa pressão atmosférica quando a profundidade é nula, quer dizer, o cara está no nível do mar e não mergulhou ainda. Como é que você vai calcular isso? P é igual a 0,1 vezes 0 mais 1. Você acha a pressão atmosférica no nível do mar. Depois, você vai calcular qual que é a pressão atmosférica do cara que está a 40 metros de profundidade. Vou querer saber a pressão a x igual a 40 metros. O que você vai fazer? Pega a equação 0,1 vezes, no lugar do x, 40 mais 1. Aí você vai ter a variação de pressão mínima e máxima que o cara aguenta. É isso que ele quer saber. Tá bom? Letra C. Quando nos referimos ao mergulho comercial, estamos falando de pessoas que muitas vezes atingem altíssimas profundidades em seus empregos. É o caso de pessoas que mergulham para trabalhar na fixação de estruturas de pontes ou em plataformas de petróleo, por exemplo. Esses mergulhadores podem sofrer pressão atmosférica medindo até 31 atm, quer dizer, no máximo 31 atm. Nessas condições, qual é a variação de profundidade em metro que um desses mergulhadores pode atingir? Então ele falou que ele pode, no máximo, aguentar até 31 atm, ou seja, a pressão que ele vai aguentar, vou escrever na equação aqui, ó. A pressão que ele vai suportar, ela é no máximo, ou seja, ela é menor ou igual a 31 atm.
Ah, mas o que é P? É a equação, né? Equação. Você vai substituir. No lugar do P, vai ficar 0,1x mais 1 menor ou igual a 31. Como eu resolvo isso? Como uma equação do primeiro grau. Como? Isso aqui não é uma equação, isso aqui é uma inequação. Eu vou isolar o x, então 0,1x. Esse 1 muda de membro, mudando de sinal. Então, menor ou igual a 31 menos 1. E vai ficar 0,1x menor ou igual a 30. E aí você vai resolver isso. Contrário de multiplicar e dividir. Então, x menor ou igual a 30 dividido por 0,1. Vai fazer essa divisão aí. Aí você vai achar a variação de profundidade. Quer dizer, o cara ele pode aguentar de profundidade até tantos metros. É isso que você vai descobrir. Tá bom? Número 2. Observe as figuras planas, quadrado, retângulo e circunferência, representados abaixo, sendo x uma medida expressa em centímetros. Então, lado quadrado, lado do retângulo e largura, e o raio do círculo, ou da circunferência. Escreva a expressão algébrica que determina a medida do perímetro de cada figura. O que é perímetro? Soma dos lados. Não vou escrever, né? Isso aqui já cansou de fazer nos outros PETs. Então, perímetro do quadrado, você vai escrever esse 2x mais 2x mais 2x mais 2x. Perímetro do retângulo, 3x mais 3x mais x mais 3 mais x mais 3. Perímetro da circunferência, 2πr. 2π vezes x. Letra B. Escreva a expressão algébrica que determina a medida da área de cada figura, em função da medida do ser do lado, né? Que ficou errado. Bem, como é que é a área do quadrado? Lado vezes lado. Então, 2x vezes 2x. É a área do quadrado. A área do retângulo, base vezes altura. X, 3x vezes x mais 3. Mesmo processo que a gente já viu anteriormente, só fazer conta. A área do círculo, πr ao quadrado. Π vezes x ao quadrado. Se escreve aqui. Se o perímetro do retângulo mede 14 metros, 14 centímetros, qual vai ser o valor de x? Você vai pegar a equação que você escreveu para o perímetro do retângulo, a equação... Equação, na verdade, não é equação aqui ainda, é uma expressão algébrica. Você vai pegar a expressão algébrica que você escreveu aqui para o perímetro, você vai igualar igual a 14, você vai achar o valor do x. D. Se a medida da área do quadrado é menor que a medida da área do retângulo, qual é a variação da medida do raio? Você fala assim, mas como assim? É porque o raio também é x. Então ele vai falar que a área do quadrado, aí você vai colocar, quem que é a área do quadrado? A expressão que você escreveu aqui. Expressão algébrica da área do quadrado, você vai colocar ela aqui. Menor que a expressão da área do retângulo. Aí você vai resolver uma inequação, tipo a que eu fiz aqui. Vai resolver uma inequação, vai achar a variação, tipo x maior ou menor que alguma coisa. Aí você vai resolver, tá bom? Vou dar um exemplo. Exemplo. Lógico que não vou fazer a questão. Se a equação fosse assim, x ao quadrado mais 2x mais 1 menor que x ao quadrado mais x mais 5. Se fosse assim, como que eu ia resolver? Traz as letras para a esquerda da desigualdade e o número para a direita da desigualdade. Aí ia ficar x ao quadrado mais 2x. Aí esse x ao quadrado vem para cá como menos x ao quadrado. Esse x vem para cá com menos x menor. Do outro lado ficou 5. Esse mais 1 vai vir para a direita mudando o sinal, menos 1. Quando você faz isso... Perdão. Quando você faz isso, vai ficar x ao quadrado com menos x ao quadrado, cortou. Dá zero. 2x com menos x dá x. Vai ficar x menor, 5 menos 1, 4. Eu teria, tipo, uma variação, né?
para o valor do x. Nesse caso, vai falar que o x poderia ser um valor menor que 4. Né? Tá bom? Número 3. Encontre o conjunto de solução de cada expressão algébrica, que é uma equação ou uma inequação. Identifique colocando E para a equação e I para a inequação. Depois apresente o conjunto de solução na reta numérica. Tudo bem. Vamos lá fazer. Deixa eu colocar aqui embaixo. Uma primeira é uma equação, porque tem sinal de igualdade. Então, aqui dentro desse parênteses, você põe um E maiúsculo de equação. E vamos resolver. 5x. Esse menos 7x vai vir junto do 5x, vai inverter o sinal. Do outro lado, você tem menos 9. Menos 3 vai vir para cá com mais 3. Aí você tem 5x com 7x, 12x. Menos 9 com 3 dá menos 3. X é igual a menos 3 dozeavos. Pode simplificar. Dividir aqui por 3, dividir aqui por 3, o x dá menos 1 quarto. Essa é a resposta. Qual que é a solução? Menos 1 quarto. Você vai escrever lá. Ah, e na reta, onde é que está menos 1 quarto? Menos 1 quarto é metade da metade. É assim, ó. Aqui você tem menos meio. E menos 1 quarto está na metade aqui ainda, entre 0 e menos meio. Está aqui, ó. Aqui está menos 1 quarto. Então você vai colocar aqui um pontinho, indicar que aqui está a solução. Tá bom? Letra B. A letra B eu tenho uma inequação do primeiro grau. Então, na hora que você resolver aí, vai colocar dentro do parênteses um i, né, de inequação. E vamos resolver. 4x, o 2x vem cá para a esquerda com menos 2x. Esqueci de colocar o esquema da equação. 4x menos 2x menor. Esse 5 vai vir aqui para a direita com menos 5. 4x menos 2x é 2x menor que menos 5. O x é menor que menos 5, 2 vai dividindo. Menos 5 dividido por 2, o x é menor que menos 2,5. Ótimo. Como é que eu vou escrever isso? No conjunto de solução, você escreve assim, quando é na equação. Tem um jeito de escrever. Escreve assim, conjunto de solução, abre chaves. X é um número real. Então eu escrevo x pertence ao conjunto dos reais. Isso é padrão, tá? Isso é quase um padrão para toda a equação. Se tiver valor de x, tá? X pertence aos reais. Tá ok, que eu posso utilizar barra ou ponto e vírgula. E quais são os valores de x que me interessam? Os que são menores que menos 2,5. X menor que menos 2,5. Então, no conjunto de solução, você escreve isso. Agora, na reta. Primeira coisa que eu tenho que identificar, onde é que está menos 2,5? Menos 2,5 é um número que está entre menos 2 e menos 3. Então, menos 2,5 está aqui, ó. Esse é menos 2,5. Está entre menos 2 e menos 3. Só que eu quero todo mundo que é menor que esse número, que é menor que esse valor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colorir todo mundo que é menor que menos 2,5, ou seja, que é a esquerda de menos 2,5. Pronto. E tem um outro detalhe importante aqui. No local onde está menos 2,5, esse número não entra no conjunto. A gente utiliza geometricamente uma bolinha aberta. Essa bolinha aberta vai mostrar o quê? Que o menos 2,5, menos 2,5 não entra no conjunto. Só entra todo mundo que é menor que ele. Essa é a forma correta de representar na reta real. Tá bom? Bem, com esse comentário aqui vocês conseguem fazer as outras questões. Tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar. Tá bom, pessoal? Bom estudo aí para vocês. E sigamos firmes.